O que tem de diferente numa sala de operação? Vai desligar fora e vai corando, tá? Ligar também. Informar que estamos elevando 600 megawatts aqui no sul. Nada que acontece aqui é mágico. Tudo é tecnologia, é conhecimento e é ação. Ok, estou lhe ouvindo bem, alto e claro. Mas aqui acontece a vida ao vivo. Se eu não souber o que fazer, a falta da minha ação pode gerar uma consequência desde muito simples, às vezes até imperceptível, até muito grave para a sociedade. ONS Sudeste Kathleen. Você vai levar 200 megawatts em Terminal Rio? Sem entrada de filtro? Tá ok, obrigada. E todo turno é um desafio, né? De a gente entregar com excelência, com qualidade e com confiabilidade a energia que vai para o Brasil todo. A gente compara isso aqui ao momento do teatro em que as cortinas se abrem. Não tem jeito. A partir dali, se o ator esquece uma falha, ele tem que improvisar, ele tem que ter uma solução. E é o que acontece nessa sala aqui, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, o monitoramento constante, o planejamento, o estabelecimento de procedimentos já antevendo determinadas situações de contingência. Então, nós não esperamos uma contingência ocorrer. Nós já nos planejamos, cenarizamos, criamos cenários, né, com aquelas contingências e treinamos bastante. Então, os operadores são treinados para situações de contingência, para, numa situação de corte de carga, como é que se faz a recomposição? Estão todos treinados para proceder de uma forma rápida, adequada e dar essa resposta para rapidamente restabelecer o sistema, se for necessário. A gente pode trabalhar nessa sala de controle anos seguidos e não perceber o tempo que passou ali dentro. Mas a gente sempre vai lembrar de um dia de uma grande ocorrência, de um dia de um blackout. Em 1º de março de 99, a operação passou a ser comandada a partir do ONS. E 10 dias depois a gente teve o blackout. De repente, comecei a ver as luzes do Rio de Janeiro, do Laranjeiras, oscilando e até que apagaram. Na hora que teve o desligamento, a primeira coisa que se fez foi o responsável operador nacional do sistema. Se vazava para a empresa que tinha sido falha da operação. Então você tinha um ente recém-criado, que não era unanimidade a criação dele, acusado de um grande blackout. Então houve o risco, inclusive, de acabar o ONS. O blackout, acho que é o momento mais tenso que pode existir na operação. É o momento que o operador vai se deparar com um sistema completamente no chão, com toda a malha apagada. Porque nesse momento a recomposição ela tem que ser extremamente bem coordenada. Se você não tem uma coordenação perfeita ali, extremamente adequada na recomposição, você simplesmente pode colocar tudo a perder quando você está num momento ali de 50%, 60% de recomposição. Isso pode vir abaixo e você precisar fazer toda a recomposição de novo. Ao invés de o ONS ter sido provocador ou ter sido um problema naquele momento, foi a solução. Depois foi demonstrado que o papel do ONS naquele momento foi fundamental para agilizar a recomposição do sistema elétrico brasileiro. E sobre a liderança do Dr. Mário Santos, esse foi um momento, fincou a estaca do ONS, um novo modelo do setor elétrico. O racionamento é um processo de tempos mais longos, em que a gente sabia e estava vendo que não teria armazenado energia suficiente. E a sala de controle ganha aí, nesse caso, uma tarefa mais de execução. A gente recebe o tempo todo dados atualizados da evolução do sistema.
Então nós começamos a alertar o governo. Esse assunto tem que ser tratado com um devido cuidado e até um certo sigilo. E aí era o problema. Como o ONS, que tinha como valor a transparência perante a sociedade, e ao mesmo tempo tinha manter sigilo do tema por uma orientação política do governo. Como fazer o trade-off das suas obrigações diante do governo e as suas obrigações diante da sociedade e do seu próprio corpo de funcionários. A decisão era realmente muito complexa. E era preciso decretar racionamento. Eu trabalhava como gerente de planejamento da operação energética justamente durante a vigência do racionamento. A nossa área foi a área responsável por determinar qual era a profundidade do racionamento e por quanto tempo ele ia durar. Foi um processo em que a gente foi seguindo e chegamos no final com um ótimo resultado. Não sei se nós vamos viver outra situação dessa de novo. Talvez a gente dissesse que igual aquela não acontecia. Mas há 2 anos atrás a gente estava numa situação muito parecida. ONS Centro-Nordeste, Pedro, fala com Brasília, Centro Nacional. Já no final de 2020, nós tínhamos alguns sinais preocupantes. As chuvas da estação chuvosa de 20 para 21 deixou muito a desejar. Quando nós iniciamos o ano, né, nós já tínhamos a clareza que teríamos uma travessia bastante difícil. O Ministério de Minas e Energia informou que as instituições do setor elétrico têm trabalhado para garantir que não haja risco de racionamento de energia no país devido à redução do volume de chuva. A situação também tem sido... A cada mês, as nossas equipes colocavam mais energia para a identificação das alternativas, das possibilidades. E foi assim durante todo o ano de 21. A gente conseguiu mostrar por meio de simulações que o racionamento não era eficaz para reduzir a taxa de depressionamento dos reservatórios. O que a gente precisaria fazer era reduzir essas defluências mínimas obrigatórias para a gente conseguir diminuir a taxa de depressionamento, complementar essa geração hidráulica que a gente reduziria por reduzir as defluências, com a geração térmica disponível, e assim a gente conseguiria atravessar o período seco e chegar no próximo período úmido. E a organização do sistema elétrico brasileiro foram importantíssimas com todos os órgãos vinculados como operador nacional do sistema para que fosse estabelecida uma governança para que o país pudesse superar essa adversidade. Durante a crise hídrica, mudamos muito em termos dos nossos planejamentos, mudamos muito na nossa forma de operação, levamos mudanças importantes para fora do setor elétrico. Esses aprendizados fizeram com que, mesmo não tendo chuvas tão excepcionais assim, nós chegamos hoje, em 2023, né, numa situação hídrica bastante confortável, a melhor dos últimos 12 anos, ou o melhor nível de armazenamento em junho desde 2020. A crise foi dura, exigiu muito, exigiu da sociedade brasileira, mas as lições aprendidas foram muito grandes, muito significativas. Uma organização como essa, nós temos planos de contingência para tudo ou para quase todas as situações. O detalhe é que nós não tínhamos um plano de contingência para a pandemia, mas tínhamos sim o conceito da emergência, o conceito da impossibilidade de vir para o escritório e o conceito de uma ação coordenada para que a operação não parasse. E naquele momento foi muito importante estabelecer protocolos, né, sanitários para que as equipes do tempo real nas salas de controle elas pudessem continuar trabalhando em regime de escala. Então tínhamos que garantir a segurança dos operadores.
ampla testagem também, nós passamos a fazer testagem, só podia entrar na sala de controle aquele operador que fizesse o teste, e se o teste sinalizasse positivo, era substituído. Isso para garantir que sempre teríamos aquela equipe ali de profissionais disponíveis para fazer esse monitoramento constante e contínuo da rede de operação. A gente tinha um foco, né, que a gente não podia parar. E o nosso trabalho não podia parar e foi assim que foi feito. A gente trabalhou muito, redobrando os cuidados, mas a gente estava aqui, né? Desde o início, a gente estava aqui. Essa é a característica. É viver o que está acontecendo agora e tem que ter soluções técnicas para qualquer coisa que aconteça. Eu sei o que vai acontecer? Não. Mas sempre acontece alguma coisa, em algum lugar e com alguma característica técnica. E eu tenho que estar preparado para isso. ONS Sul de Janeiro. Tudo bem? É de Brasília? Ok. Informar que estamos elevando 600 megawatts aqui no Sul. Ok, muito obrigado. Tchau. Show?